Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Um Só Reino. Estamos mais uma vez aqui, reunidos para falar do Mestre, né? Mas antes da gente começar o nosso episódio de hoje, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você gosta. Hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados, né, Thaís? Muito bem acompanhado. Fala, galera. Estamos aqui hoje recebendo apóstolo Billy e Raquel. São fundadores da Igreja Plena Adoração aqui de Bauru. Sejam muito bem-vindos. Olá, obrigada. Prazer receber vocês, viu? Amém. Amém. Pode falar, amor. Para a gente é uma grande alegria estar aqui também, conhecendo vocês, né? As meninas simpáticas, cheias da presença de Deus. Para a gente Glória é uma honra, a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Nós vamos pelo começar convite. com uma pergunta aqui para os dois. Como vocês conheceram Jesus? Nasceram em berço cristão? Como é que foi? Sabe que mulher é mais detalhista. É. Vou deixar ela contar. Senta que lá vem história. A gente amor. adora. Vamos ver como foi o encontro com Jesus. Ai, Jesus maravilhoso. Bom, eu nasci em um lar cristão, né? Minha mãe era cristã, mulher de oração, mulher de Deus. E eu nasci em casa, né? Eu nasci em parto normal, nasci em casa. Com parteira. Não, olha só, não. Ela disse que o parteiro dela foi o Espírito Santo, que ela convidou. E aí ela estava preparando o almoço para meu pai, chegou na hora do almoço, ela deu o almoço para ele, deitou na cama, e ele sentou no pé da cama e falou: Armando, lê o Salmo 91 para mim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, meu refúgio. Que Que foi? Que foi? lindo! Calma, Armando, a Raquel nasceu. Só me ajuda a cortar o cordão aqui. Assim eu nasci, debaixo do Salmo 91, debaixo de oração. É uma alegria para mim. Eu Glória sei que a Deus. nasci mesmo nos braços do Senhor também. E aí, minha mãe, até uns 7 anos eu ia para a igreja, ia para a escolinha bíblica dominical. Eu participava com a mocidade, né, gente? Porque antes era mocidade, né? Era mocidade. E aí, eu tive várias experiências com Deus, com cura divina, de orar pelas pessoas. Eu amava a presença já de Jesus, assim. E fiquei até meus 10 anos. E aí, com 10 anos, minha irmã se casou, meu cunhado era músico, baterista, minha irmã tecladista, o sobrinho baixista. E aí, Família de músicos? Família de músicos. Só que ele não era cristão. Ele falou: canta, Raquel. E você é afinada, ela é afinada demais. Vamos lá. Vamos montar uma banda. Com 10 aí, anos? Com 10 anos. Mas aí eu me distanciei da presença de Deus. Minha mãe, por várias lutas também, ela não estava indo na igreja. E nesse tempo me afastei assim da presença de Deus, né? Mas sempre cuidada pela família. Graças a Deus, Deus me guardou, Deus me cuidou, porque era o cunhado, era a irmã, era o sobrinho, né? Era um cuidado de família. Mas aí eu fazia parte de uma banda chamada Ônibus Urbano. A gente ia para todo o estado de São Paulo tocar. Até que eu conheci meu lindo marido. Conheceu nesse meio aí. Conheci. Agora só falar, você vê como Deus une propósitos mesmo, porque ela contou de como ela veio ao mundo e o meu já é bem diferente, né? Minha mãe conta que no nosso parto, porque como meu pai contou que foi em casa também, ele trouxe uma parteira para ela gerar, para dar luz, né? E diz que no momento do parto eu não nascia, eu passei do tempo e ficou enroscado por causa dos ombros, né? E nem ia nem vinha, e diz que eu e ela morremos ambos na cama. E diz que meu pai pulava e socava a barriga dela para ver se conseguia me tirar, porque nem a parteira sabia mais o que fazer. E a minha mãe disse que nós dois ali fomos, né? Fomos embora. Ela falou que eu fiquei bem escuro, não tinha respiração, né? Não chorava. Mas como Deus tinha propósito, né? Os dois voltaram. Glória Os dois a Deus. voltaram. Estou eu aqui, a minha mãe é pastora no ministério Uma também, lindeza, intercessora, profeta, mulher de Deus. A gente quer conhecer ela já. Quando Deus tem o propósito, né? Não tem Vai nada que nascer impeça, sim. nem a morte. É verdade. E aí nós nos conhecemos na casa do meu sobrinho, né? Que era músico também, o Du. Ele é filho da minha irmã mais velha, então a tia era mais nova que o sobrinho. E o sobrinho? É. E aí nós nos conhecemos, começamos a namorar, eu tinha 13 anos de idade, ele tinha 13, 14, 15, 16, 17. E aí, eu falei: nossa, esse menino é sério, acho que é um menino para casa, só muito novinha. A gente terminou, voltou com 16, com 17 estava casado. Ah, então foi bem Casamos novo. bem novinho, ele com 22. Eu olhei, eu falei, eu quero esse Ela. anjinho para mim. E a senhora já reconheceu que ia ser um bom marido. Já.
Já tinha o olhar apurado. Graças a Deus. E aí nós tivemos, ele era músico também, né, compositor, e a gente tudo da área da música, né? E nós tivemos nossa primeira filha, Andresa, que hoje ela tem 36 anos, ela mora na Argentina, casada, nos deu 3 netinhos maravilhosos, e ela teve câncer de fígado com 4 anos e meio de idade. Novinha. E eu me lembrei do Deus da minha infância. Né? Levamos para o hospital, né, amor? Falei, bem, ela tá com uma cor diferente, ela tá com os olhinhos meio amarelados, pode ser nefrite ou hepatite. Ele falou, então vamos levar. E chegamos lá no hospital, o médico diagnosticou, falou, mãe, você tá procurando chifre em cabeça de cavalo. E eu falei, não dá para o senhor fazer um exame nela? Né? Não precisa. Aí eu falei, amor, vamos embora, vamos voltar no próximo turno aqui, médico, porque eu quero um exame da Andresa. Conversei com um outro profissional da área, o doutor, pediatra, ele disse, olha, mãe, você está com ela todos os dias, se você está notando diferença, não me custa passar um exame. Diferença, né? E deu positivo, né? Deu positivo hepatite. E ele falou, é viral, daqui 60 dias você vem fazer um examinho. Fez, deu positivo. 80 dias, positivo. 120 dias. Ele falou, ela está com um problema muito sério. E aí encaminhou para pediatra, né? No postinho de saúde, porque ele tinha que investigar, né? Realmente, o exame que ela pediu não tinha nem em Bauru, tinha que ir de avião. Era um aparelhinho que ia mexendo, como simulando na corrente sanguínea. E quando chegou o resultado, câncer de fígado, hepatite com tipo 4 B, aninhos. com 4 aninhos e meio de idade. Como é que foi aí receber? Não é fácil você receber uma notícia assim. Hoje, a gente entende que propósito Deus, aí, né, pra chamar. Deus usa as crises, né? Exatamente. As coisas extremas, para despertar o que Ele tem em nós, uma forma de chamar nossa atenção, de nos puxar para a vocação, né, que Ele colocou em nós. E foi algo assim, no olho do furacão, né? Foi muito tenso. Para a gente era época de carnaval, né? A gente tinha contratos assinados, a gente tinha que cumprir, né? E essa preocupação com ela. E eu também não imaginava que uma criança de 4 anos, porque eu pensava assim, cirrose, hepatite é uma doença para quem bebe, que bebe muito. Eu falei, mas minha filha não bebe, eu não bebo, minha esposa não bebe, né? Eu ficava imaginando, meu Deus, como é que pode, né, uma doença dessa ter afetado a minha filha, da onde? E eu entendo que todas as coisas cooperam, né, para o bem, né? E Deus fez algo maravilhoso na nossa vida através. Que ela falou, assim, lembrou do Deus da infância. E quando assim que eu recebi o diagnóstico, né, eu fui levar ela no médico, ele estava trabalhando, e ele chegou e disse, olha, amor, nossa filha, ela está com hepatite tipo B, cirrose gravíssima, já é grau de câncer, e ela falou que só um transplante, precisa fazer encaminhamento pelo SUS, tarará. E aí eu sinto que tem pessoas que vão assistir esse podcast que estão precisando dessa unção de cura que Deus está liberado em nome amém. de Jesus, Deus pela fé. vai alcançar pessoas que realmente estão precisando de um milagre do Senhor. Amém. Deus é Glória. extraordinário, Ele né? é Ele é poderoso. O que é milagre para nós é a natureza de Deus. Não é nada né? para ele, né? Não ele faz, ele é Deus, o Senhor da vida. E aí, quando eu recebi aquela notícia, eu me lembrei do Deus que curava. Eu posso contar 50 mil vezes, eu choro 50 mil vezes. Eu me lembrei quanto o Senhor me usava para curar pessoas. Uma criança que orava e Deus curava, né? Pessoas, e eu falei, não, Senhor, eu tenho um Deus. Então, Ele me fez lembrar, né, de quem eu era nele, de quem Ele era em mim, né, das maravilhas que eu já tinha visto e provado desde a minha infância. Minha mãe foi curada do coração, minha mãe foi operada do coração mesmo de forma assim extraordinária. Minha mãe passou por ela ia passar por uma cirurgia cardíaca, ela tinha chagas no coração. E ela disse para o doutor, ela estava internada. O médico já veio me levar. Ela falou, não, Petronila, não veio, ninguém veio te buscar. Ela falou, eu já passei por cirurgia. Olha que eu já passei por cirurgia. Ele disse, você está com medo, porque tem que serrar tudo. Ela falou, eu não faço a cirurgia se você não fizer exame de novo. Ele falou, exame custa. Ela falou, eu pago. E fez o exame. Ele disse, quem é que te operou?
Glória a Deus. Ela viu 2 médicos, foi operar. Não são os anjos do Senhor. Então eu tinha muito respaldo. Ainda existem milagres, Existe, amados. gente. Glória a Deus Os é anjos poderoso. do Senhor caminham no nosso meio. Ele é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Você já vem de um ambiente de cura. É um ambiente exatamente. de muita manifestação do poder de Deus através da vida da minha mãe, né, amor? Sim. De muita manifestação de cura, de experiência com Deus. Então, nesse momento de dor, Deus trouxe, ativou novamente em mim quem Ele era. E eu cheguei em casa, eu orei e falei, Senhor, toca o coração, porque Ele falava assim que igreja crente era coisa pra gente sem cultura. Né? Tadinho dos velhinhos que eram enganados, né? Ele falava, esse pastor fica enganando. Tadinha da sua mãe, amor, ele falava, né? Deus E a minha adora esses sogra- daí, né? ama. Minha sogra é uma pessoa que a gente se relacionava muito bem, Ele né? sempre foi muito humilde, Ela sempre me amava bondoso, mas- muito, eu amava muito, amo ela. Um dia vamos estar Ela está no todos Senhor, juntos lá na amamos. glória, né? E uma pessoa que me ajudou muito também. E ela sempre chegava, depois do culto, ela ia no domingo no culto, e ela chegava contando, sentava, ai filho, deram um testemunho lá hoje, não sei quem foi curado de AIDS. Aí no outro domingo, não sei quem foi curado de câncer, não sei quem foi curado de tuberculose. E eu sempre pensava assim, meu Deus, mas essas enfermidades não têm cura, né? Eu falava, esses pastores enganam a pessoa de idade, né? Eu tinha essa ideia de igreja evangélica, mas foram anos que eu passei por esse processo dela sempre lançando uma sementinha Sabe? do Poder, né, jeitinho de falar. dela, filha. E quando é do que jeitinho veio, dela. na fase da vida de vocês, a plena adoração? Então, tudo começa com a Andresa. Porque Daí com... quando a gente teve essa notícia e que abalou realmente a gente se dispôs a fazer um propósito. Como eu frequentava tudo, eu frequentei espiritismo, budismo, terreiro, eu frequentei de tudo, porque eu tinha uma busca, né, mano? uma busca sede, em Deus, né? uma sede, aquela sede cega, né? Então eu tentava achar Deus em tudo quanto era lugar. E quando aconteceu isso, eu falei para ela, amor, sua mãe vive falando que esse Jesus dela cura, E eu coisa tinha que o orado médico pela não manhã para cura. Deus falar o coração dele pra Olha gente aqui. ir. Eu falei, então, vamos lá na igreja da sua mãe, a gente faz uma novena, a linguagem católica. Vamos lá né? fazer uma Foi- novena? A gente faz uma novena coroinha na de igreja paz, dela, tudo, Sim. ele seguia, né? onde esse Jesus cura, e se realmente ele existe, vai curar ela. E fizemos 9 sextas-feiras, estávamos assim no meio do carnaval fazendo o trabalho, porque eu era carnavalesco, eu trabalhava no barracão, fazia as esculturas. E eu puxando o samba enredo com a bateria. Com a filha doente. Musicalidade Com a filha pura, doente. então, pastor. Isso. Filha. E íamos na sexta-feira, que era o dia do fervo, porque o pessoal ia para os ensaios da escola de samba, ia para o barracão para ver o que estava sendo feito. E o trato que eu fiz com o presidente era esse, que na sexta-feira chegava às 6 horas da tarde, eu tinha que abandonar, que eu tinha um compromisso. Ficou bravo, mas não teve como impedir. E o meu compromisso era chegar em casa correndo, tomar banho, se trocar Ir pro e ir culto. na igreja para o culto. E fizemos, enquanto íamos nas sextas-feiras fazendo o propósito, durante a semana ela continuava fazendo exames. A Andresa tinha que tirar sangue toda semana, mandar para São Paulo e voltar os resultados. Eram 9 sextas-feiras. Na 7ª sexta-feira chegou o resultado. Aí ela recebeu em casa para levar no posto para a médica. Mas aquele negócio, né? Eu abri tudo curiosidade. isso rapidamente. Na Deixa eu 7ª ver. Quem não faz sexta-feira não constava mais a enfermidade. Aí veio negativo, levei para a doutora Juliana Gabeira Seco. A doutora acabou O marido com ela. dela era oncologista, né? Oncologista, mas eles falavam pela ciência, tinha que nos instruir pela ciência, tá certo, né? Sim. E ela falava assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas isso aqui é erro de laboratório. Vamos repetir o exame. Não tem cura. E se você não levar a sua filha, é responsabilidade. Eu falei, não, eu vou continuar com os exames, tudo que precisar, mas eu vou falar para a senhora, Jesus curou minha filha. Ela falou, mãe, não tem cura. Então vamos repetir. Eu falei, vou furar minha filha pela última vez, para a senhora saber que tem um Deus que cura. E repetimos o exame. E para a glória do Senhor, veio 15 dias depois, Curada. não tinha nada. Ela disse, eu não sei o que aconteceu. Precisamos ir lá, tivemos que assinar um documento, Termo um de- termo de Eu falei, mas responsabilidade.
a senhora quer que eu leve ela aonde? Eles não vão me receber para fazer um transplante se não consta nada. Mas ela não vai crescer, ela vai ter raquitismo. Para capricho de Deus, ela tem 1,75 m. Glória a Deus, é a mais alta. É a mais alta dos meninos. E 3 filhos, 1,70 m. porque a médica falou, não vai gerar, não vai crescer. Deus foi fazendo um checklist. Isso. Então, Deixa eu ver o que ela tá falando que não, eu vou fazer. você perguntou da plena adoração. Então, eu creio, não que a plena adoração nasceu ali, mas Deus começou a ativar ali. Sim. Gerar em nós. Porque a partir daquela cura, quando nós saímos daquele consultório, nós fomos fervendo à noite para dar o testemunho da cura da nossa filha. E a partir dali, Deus começou a me dar sonhos todos os dias. E ainda vocês não tinham, pelo menos o pastor não tinha ainda o encontro com Jesus aí. Não. O meu encontro foi essa cura da Andressa. Começou. O primeiro, né? Começou aí. Aí eu comecei a sonhar. E eu era uma pessoa muito difícil de sonhar. Quando eu tinha sonhos, era aquele sonho de opressão, que eu estava querendo gritar e não saía a voz, eu queria correr, não conseguia sair do lugar, sempre uma coisa ruim querendo me pegar. Só que aí eu comecei a sonhar toda noite que eu estava pescando. Olha, E eram coisas assim muito psicodélicas, porque os peixes eram muito coloridos, multicor. Eu nunca Ele vi, acordava não existia maravilhado na terra. contando. Que lindo. E eu estava pescando em cima da ponte, eu estava pescando no meio do asfalto na estrada, tinha uma poça. E eu jogava assim aquele anzol e puxava aquele peixe assim de 5 metros de altura, todo colorido. Né? Eu pescava no mar, eu pescava no rio, pescava no barranco, pescava dentro do barco. E assim, toda noite. Eu fiquei uns 6 meses, 7 meses pescando. Toda noite, a noite toda. E eu não entendia, muitas experiências nossas no começo, a gente não entendia o significado. Hoje a gente sabe, né, que Deus ele já estava apontando que nós seríamos pescadores de alma, né? Algo maravilhoso. Que lindo. Né? E tivemos muitas experiências em sonhos, em visão. Ela também teve um sonho logo no começo. Foi o chamado, né? Quando Deus ele chama mesmo com força, né? E uma noite eu estava assim, falei, Senhor, o teu filho não quer mais trabalhar no carnaval, ele não quer mais. A gente tinha uma firma de decoração. A gente tinha uma firma de decoração. E o pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro queria fazer franquia. A gente era de aniversário infantil, aniversário de 15 anos. Ele trabalhava na galeria, em shoppings, decoração, né? Aquelas decorações grandiosas e tudo mais. E aí eu falei, Senhor, ele não quer mais. Né? E eu canto porque é a minha profissão, mas eu não vou ali para me prostituir, para adulterar. E eu fiquei insistindo com Deus, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu tive um arrebatamento de sentido muito forte. Muito forte. Aquela noite eu conversei tanto com Deus, né, que eu queria provar para Ele como meu coração não estava obstinado a coisas ruins, mas era um trabalho e um ganha-pão. E aí, nessa busca, o Senhor me deu uma experiência tão tremenda. Eu me lembro que ele dormiu, a gente orou, ele dormiu, e eu fiquei falando com Deus, e aí eu senti, gente, como se eu tivesse me ligado em um turbo. Uma alta tensão, né? Uma alta tensão, que eu falei, meu Deus, será que eu estou tendo um derrame? Alguma coisa. Eu chamei ele, falei, amor, ora por mim. Ele falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, ora, expulsa lá, que nem o pastor faz lá na igreja, expulsa, já é uma coisa ruim. E sem experiência, Sim. assim, né? E ele orou, sai em nome de Jesus, e voltou a dormir. Então, Senhor. O sono do justo. E eu tive aquela experiência, eu fui chamá-lo de novo, aquela força poderosa do Senhor na minha vida. Eu fui chamá-lo, minha boca não se movia, eu falei, vou bater com a mão, minha mão paralisada, eu vou chutar ele com os pés. E aquilo me tomou, e o Senhor me levou em um lugar celestial. E aquilo, nós estávamos cercados, eu estava cercada como um aprisco mesmo, um lugar murado, como um terreno murado, e tinha um portão, e só estava encostado. E eu vi as pessoas cantando, brincando, se alegrando. Havia uma moça, eu cheguei até a margem desse portão, e havia um carro de som, e havia uma moça, ela tinha um vestido branco, e ela cantava. Eu vi o coração dela tão bonito, e aí eu ficava ali olhando aquelas pessoas felizes. De repente veio aquela tempestade. E a roupa dela começou a ficar suja, e o coração dela começou a ficar sujo, e eu falava, não pode, olha o coração dessa moça. E as pessoas que outrora era feliz, sorria, via aquela opressão, elas gritavam, elas choravam, eram traições, era morte, eram vícios, e eu falei, Senhor, olha o coração daquela moça, não pode. Ela falou assim, aquela moça é você, Raquel. Eu já te chamei, você já é ovelha do meu aprisco. O portão era encostado, era a minha decisão, não estava trancado. Ele falou, se você quiser ficar lá, filha,
eu não posso te defender. Mas se você ficar aqui, eu vou te guardar. E nisso ficou o céu escuro e via como um dragão que soltava fogo. E quando ele vinha me atacar, eu via como um cavaleiro mesmo, como fala a palavra, com uma espada de fogo. E ele pelejava pela minha vida. Gente, jamais eu vou esquecer. Pode passar, acho que 90 anos. Ela fala com bastante... 90 anos. É tão real, né? Tão real. É poderoso. E aí eu via ele vindo, ele conversando, eu creio que é um anjo mensageiro, e ele tão interessado, eu contava o que estava acontecendo, ele falava assim, sim, assim, né? E interessado, Deus já estava falando para ele do propósito, por isso que ele já tinha aquele no coração de se desligar de tudo. E aí, amados, ali foi nossa decisão. Aí nós entregamos tudo para o sócio, Deus falou que não era para vender, que era para dar, que ele falou que ia nos chamar para viver da fé. Ele falou, amor, Deus está falando que a gente vai viver da fé. Nós abrimos mão daquilo. Que Deus tinha tudo coisas novas pra gente. Com 3 crianças viver pequenas. Da fé. Não sabíamos o que era isso. E ele falou, o que é viver da fé? Eu falei, não sei, porque eu não sabia. Também não sabia. Aí as pessoas acharam que nós ficamos loucos. E é loucura mesmo, loucura. Né? E meu cunhado queria comprar a sociedade, porque ele estava pedindo franquia São Paulo, Rio de Janeiro. Ele foi convidado para Gaviões da Fiel. Eu fui convidado para o Menezes da Portela para cantar, fazer parte dos puxadores de samba enredo, para gravar uma canção com ele, uma faixa, ele tinha estúdio. E eu falava, não, seu Menezes, eu não posso mais, porque tudo que eu tenho, tudo que a gente tem agora é do Senhor, nós entendemos o chamado. E ele se converteu também para a glória do Senhor. E os dois foram juntos, então, essa decisão? Fomos juntos. Causal Power. Fomos juntos. Então, é o processo, porque você perguntou como nasceu a plena adoração, né? E a partir daí, nós servimos em alguns ficamos ministérios, com muita né? sede de Deus, né? E Deus nos usou para caminhar com algumas pessoas e nós ajudamos a fundar 2 ministérios, né? Que nós permanecemos o tempo em um, depois saímos, aí permanecemos em um outro, ajudamos a fundar, abrir um outro ministério. E interessante assim, às vezes a gente não compreende o agir de Deus. Porque a gente tem muito aquele conceito, quando são coisas aparentemente boas, do jeito que a gente gosta, é Deus que está fazendo. Sim. E quando não é do jeito que a gente quer... É o inimigo. É o inimigo. E não é assim, porque Deus é soberano, né? E Ele usa, às vezes, de formas e de jeitos que não é o habitual que a gente quer, não é o que a gente pede, não é o que a gente busca. Mas Deus, Ele não sabe somente o começo, Ele sabe o fim de tudo também. Sim. Né? E às vezes a gente se embaraça um pouco nos processos. Então passamos processos dolorosos nesses trâmites, porque nos lugares que a gente passou, que nós contribuímos e ajudamos aquilo a nascer e a crescer, laços de amor, nós né? fomos perseguidos, nós fomos humilhados, nós fomos desprezados, e em determinados momentos nós não compreendíamos porque nós não tínhamos muito amigos, nós não tínhamos pessoas para nos trazer o entendimento de falar assim, olha, isso aí que está acontecendo é porque Deus tem algo nobre na vida de vocês, é porque Deus está preparando vocês, é porque Deus está amadurecendo vocês e tá permitindo que vocês né? passem por algumas coisas, né? É crescimento. E um dia a gente recebeu e é uma saudável palavra, passar, né? Muito, A gente não verdade, entende na hora. E um dia a gente recebeu uma palavra de um pastor que veio do Porto Rico, se não me engano, ele pregou sobre Isaac, que Isaac ele havia aberto um poço e vieram e contenderam naquele poço. Ele teve que sair dali com os pastores dele e procurar outro lugar. E ele abriu o segundo poço, encontrou água. Aí vieram também, os outros pastores contenderam e ele teve que abandonar aquele poço. Só que ele abriu o terceiro poço e ele encontrou água ali e o Senhor falou, é aqui que você vai estabelecer o teu povo. E foi exatamente essa palavra que a gente se apegou, que a gente entendeu que foi uma palavra profética para a nossa vida e realmente a plena adoração ela nasceu daí, porque nos 2 primeiros poços que nós ajudamos a abrir, houve uma contenda, né? E a gente teve que sair. E o terceiro poço foi a plena adoração, que o Senhor abriu e Ele tornou esse poço um rio, que tem fluído muita água, e desse poço, o Senhor, desse poço que se transformou um rio que jorra do trono de Deus, Ele já nos usou para ativar centenas de líderes, centenas de pastores, de obreiros, de mestres, de profetas, e a plena adoração tem sido assim um rio de cura também, porque os nossos processos foram dolorosos, nós fomos muito machucados,
muitos feridos, mas, assim, nesses processos que nós passamos, nós não ficamos somente com as dores e com as feridas, nós também buscamos o caminho da cura. Amém. E por isso o Senhor nos deu canções proféticas de cura, de libertação, a gente pode até cantar. Canta uma para nós aí, pastor. E por onde nós passamos, né? Glória a Deus, nós temos paz, amamos. Hoje a gente entende, os pastores entendeu o nosso chamado, né? E é tão linda essa comunhão verdadeira, né? De falar, tá tudo bem. Né? E nós tínhamos uma identidade, Deus te chama com uma identidade ministerial, né? Então, foi um processo de aprendizado realmente. E quando a gente entende, a cura vem, né? Sim. Qual é essa canção, amor? Essa, Teu Amor Me Cura. Ah. E essas canções foram geradas no momento de dor. E hoje vocês são usados para curar. Composição toda sua. Sim. Era assim. Meu coração fala, minha alma geme. Quem mais compreende o silêncio do meu ser? Minha vida passa de tudo o que sinto. Sei que necessito urgentemente te encontrar. Na verdade, o que mais preciso é do teu amor. Dos benefícios, o que mais eu quero é te adorar. Nas minhas vontades incontroláveis, te abraçar. Teu amor me cura, sara as minhas dores e faz brotar flores onde só haviam ruínas. Teu amor me cura, me livra dos temores, me faz sonhar de novo e acreditar em teus planos. Na verdade, o que mais preciso é do teu amor. Dos benefícios, o que mais eu quero é te adorar. Das minhas vontades incontroláveis, te abraçar. Teu amor me cura, sara as minhas dores e faz brotar flores onde só haviam ruínas. Teu amor me cura, me livra dos temores, me faz sonhar de novo e acreditar em teus planos. Toca-me, toca-me, sara-me, cura-me, vem me abraçar. Oh, toca-me, sara-me, cura-me, vem me abraçar. Eu dependo de ti. Como é bom entender que na hora da dor, tudo que nós precisamos é dele. Amém. Glória a Deus. Que na hora que nós nada entendemos, ele ainda está no controle de todas as coisas. E Deus foi nos forjando em adoração. Nos momentos mais de dores, estávamos ali, reunidos na presença de Deus, pedindo uma canção que nos consolasse e nos ensinasse. E assim, a plena adoração nasceu. Glória. Nos lugares das dores, edificamos ao Senhor um altar de adoração. Glória a Deus. Adoramos Que ao Senhor. lindo. Gente, que casal maravilhoso. Já tô apaixonada já por eles. Glória a Deus. Que Eu não sei. lindo. E esse é um Lindo. ambiente que vocês dão muito valor, né, na igreja, a adoração. Sim. Como é que vocês fazem para manter isso? Porque hoje em dia a gente vê um Sim. esfriamento. Quando
o Senhor, ele liberou, ele ativou a plena adoração em nós, ele falou uma coisa, é interessante isso, porque às vezes o que Deus fala com a gente nem todo mundo acredita, né? Porque é muito pessoal e profundo aquilo que Deus tem com você. E o Senhor falou, ele falava assim, adoração que cura e louvor que liberta. E a princípio, no natural, eu até cheguei a pensar assim, mas não sou um pouco arrogante isso, né? Adoração que cura e louvor que liberta, como se fosse algo, né, que a gente tivesse o poder de fazer isso, mas na verdade é Deus que está falando. Não tem nada a ver que a conosco, adoração é com e o ele, louvor né? que flui é dele. É o dom que ele deu para vocês, Nós somos né? E a fonte somente o é ele, né? instrumento. Sim, a Só fonte passa é ele, por nós, a fonte é ele. E o Senhor, ele passou a fluir essa adoração que cura, esse louvor que liberta. Temos diversos testemunhos de pessoas que foram curadas através da adoração, que o Senhor nos usa para fazer, através do louvor também sendo liberto. Isso em culto, isso ouvindo o CD, ouvindo no rádio, porque teve uma época que tinha várias rádios evangélicas aqui na região. Antes não era né, podcast, que era rádio. Era rádio, né? que tocava bastante nossas canções. E as pessoas davam testemunho, né, de cura, de visitação do Senhor. Teve eu queria contar um testemunho. Teve um jovem que ele estava na casa dele, ele estava com problemas, né, na vida sentimental, e a mãe comprou um CD nosso numa tarde da bênção com Jesus, e o Espírito Santo falou para ela, compra um CD desse casal, leva para sua casa. E ela comprou, e ela levou para casa, ela é enfermeira padrão, e quando ela estava saindo, aliás, antes dela sair, ela olhou pro quarto do filho, o filho não tinha dormido em casa, falou, meu Deus, onde está meu filho? Senhor, alcança meu filho onde ele estiver. E ela estava saindo para trabalhar, o Senhor falou, volta e coloca o CD. Ela falou, mas Senhor, não tem ninguém para ouvir esse CD. Volta, filha. Ela foi tão forte, ela testemunhando para a gente, ela voltou, colocou o CD, e ali o Senhor falou a faixa para ela, colocou para repetir, e ali ela colocou baixinho, ela foi pegar numa maçaneta da porta, o Senhor falou para ela, volta e coloca em som audível, como se alguma pessoa fosse ouvir. Falou, Senhor, só se os anjos ouvir, porque não tem ninguém em casa. Ela voltou, obedeceu e deixou ali. E ela foi trabalhar. Quando ela voltou, no final do turno da noite, quando ela abriu a porta, o filho agarrou ela e chorou muito. Ele chorava copiosamente. E ela falou que esperou ele se acalmar e disse, o que foi, filho? Ele falou, mãe, hoje a senhora ia chegar, eu ia me suicidar, se ela me encontrar morto. Eu estava preparando o meu suicídio quando eu vi essa canção. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. E uma canção fala, tanto tempo faz que eu te sigo, querendo falar contigo, mas você nunca tem tempo, eu só queria um momento. Tenho visto tuas aflições, tuas lutas e tribulações, sei o quanto tem chorado, né? Eu tenho estado do seu lado, mas você não me procura, a sua luta é tão dura, você acha que não tem mais jeito, mas por você eu dei a vida, por você eu fui pregado, de espinhos fui coroado, e você ainda me pergunta se a vida vale a pena viver. Meu Deus, que lindo. E ele contou que ele teve um reencontro com Jesus nesse momento. Então, não tem nada a ver conosco. A gente só tem que estar sintonizado e descobrir o propósito, Deus falou né, com ele através da canção, a qual nós né? nascemos. Sim. E muitas pessoas de depressão, de 10 anos, que não saía do quarto. Teve uma vez com a moça Isso é maravilhoso. Maravilhoso É maravilhoso. A moça contou, olha como é interessante, porque tem coisas que a gente nem sabe. Então não dá para as lágrimas sair dos olhos. É isso que nos mantém assim, verdade, com fogo glória na a Deus, presença. Uma É vez ele. a moça foi lá na igreja e falou para ela, olha, você não vai lembrar de mim, mas há muitos anos atrás vocês estavam numa igreja, vocês estavam adorando e você cantava em línguas. Ai, verdade. Eu estava lá na rua, minha mãe morava em frente à igreja, eu estava sentado na Ela frente estava com depressão pós-parto. Olha, gente. E eu chorava, pensando em se matar tudo. E você cantando em línguas, eu entendia tudo que você falava. Gente, como Deus é falou como é comigo. bom esse dia também. Eu falei que era um café da tarde com Jesus. E ali eu estava cantando, né, na língua dos homens, né, gente? Mas o Espírito Santo falou assim para mim: canta em línguas, porque eu quero falar com alguém fora daqui. Eu falei, mas como, Senhor? E eu obedeci. E anos depois a gente foi num congresso que a gente fez. Foi aquela Lá coisa que tava na com Ayrton Bush, numa escola Sim, lá do Jaraguá, um trabalho de evangelismo que a gente foi convidado. E, de repente, essa moça me abraçou e chorou tanto. Ela falou, você é a Raquel, né? Você é o Paulo Billy. Gente, sim. Ela falou, você não sabe, mas hoje eu vou te contar. Um dia, uma tarde, eu estava na frente da igreja onde vocês estavam. E eu estava com depressão pós-parto, eu não tomava banho. Meu nenê foi tirado de mim, minha sogra teve que cuidar,
porque eu queria matar a criança com medo de eu não conseguir cuidar. Isso que eu sabia. Pelo menos ele não vai sofrer. Se eu tirar a vida dele ou tirar a minha vida, eu não vou fazer ele sofrer porque eu sou incapaz. Já pensou, gente, que desequilíbrio, né? É, Que coisa, né? e eu ficava em casa, sedada, e quando Deus falou comigo, que Ele estava me libertando, Ele estava me curando, e meu marido chegava, ele tinha que dar banho em mim, ele tinha que fazer comida, e quando chegou, eu estava tomada banho com a minha comida pronta. Glória a Deus. E eu falei para ele, Jesus me curou nessa tarde. Olha. Como a gente vai ficar longe da presença? Como? Fala para mim, como o nosso coração se esfria. Então, Ele é a causa do nosso coração nunca se esfriar, né? De passar nossas lutas. Né? O Senhor nos chamou com 3 crianças pequenas. Teve um dia, a gente vai cantar uma canção, que... A gente vai cantar um monte de canções. A plena adoração Ela tem vai quanto falando, tempo? aí o senhor 20 já vai. anos. 20 anos. 20 anos de plena adoração. Faz 20 anos que É vocês... 21 anos. Vai Mas fazer 22 30 anos. Nós, quando Deus nos chamou para viver da fé, que Ele perguntou, amor, Deus falou que a gente vai viver da fé. O que é? Eu falei, não sei, porque eu não sabia. Faz 30 anos, E aí, então. 32 anos. 32 entregamos anos. para os sócios sem pegar nenhum tostão. Deus nos deu a palavra, aquela diacã, como poderei suster-te diante dos teus inimigos, se há coisas condenadas no meio de vós. Que era para a gente entregar, que a gente ia viver da glória de Deus. Minha família não entendeu. Hoje, meu cunhado, que ficou muito bravo com a gente, minha irmã, meus cunhados, hoje eles se converteram, são pastores no Japão. Glória a Deus. Né? Todos os meus irmãos se converteram, né? Chamava ele de maluca, eu de maluca, né? Tudo viraram maluco? Tudo igual? viraram maluco. Aleluia, Jesus. Glória a Essa era a Deus. nossa única oração. Deixa eles malucos também, O Senhor. comediante, né? Que vocês obedeceram. E é muito difícil. Minha mãe não nos apoiando, né, bem? Porque nós entregamos, gente, meus filhos tinham de tudo. De repente, do dia para a noite, eles não tinham danoninho mais, não tinha bolachinha mais. Eu não tinha dinheiro para comprar sandália. Né? Então, vivemos da fé e começamos a aprender o que era viver da fé. Chegou um dia, meu Deus do céu, como muitos dias, mas são dias que marcam a nossa vida. São 2 dias que marcaram, assim, nessa fase muito difícil. Muito difícil. A gente vivia do salário da viúva da minha mãe. E a gente, né, Billy, falou assim, não, eu vou numa igreja, vou buscar Deus, porque não é possível. Não é possível. E qual que é a palavra que nos alcançava? 6 pregadores de igreja diferente. O profeta que era sustentado pela oferta da viúva. Olha. Meu Deus. É comigo mesmo. Uma forja conosco. Não tem pra onde. Não tem. Ele nos chamou Ele para ser quer. pescadores de almas. E aí a gente falava para nossos filhos, agora mamãe e papai não tem dinheiro. A gente está servindo a Deus. Ele é nosso pai, nosso patrão, nosso provedor. Então, tudo que vocês quiserem, tem que pedir para o Papai do Céu. E Ele vai trazer. E teve um dia que ele estava muito assim revoltado. Ele falou, Senhor, quer tratar comigo? Trata mais com nossos filhos, são pequenos. O Senhor não disse, Pai, que o Senhor ia sustentar? O que é que nós estamos fazendo de errado? Nós estamos na obediência. E aí ele saiu de manhã e não tinha nem dinheiro do passe de ônibus. Nós morávamos na casa da minha mãe. Né? Minha mãe foi cuidar das minhas irmãs, porque algumas foram para o Japão trabalhar e tal. E aí ele saiu de a pé. E eu dobrei meus joelhos ali, chorei na presença de Deus. Falei, Senhor, cerca ele. Abre uma porta. Ele falou, não vou abrir. Eu chamei vocês para a obra. Pode deixar que dele eu cuido. E ele foi. E eu fiquei ali e falei, Senhor, o Senhor não disse que antes dos nossos filhos serem nossos, ele é do Senhor, que o Senhor ia cuidar? E eles vão acordar, eles não têm leite, eles não têm pão. Eu não tenho o que pôr na panela para fazer comida. Eu ouvi, só um pouquinho, eu ouvi uma pessoa falar algo muito interessante, que quando Deus está no negócio, nem o amigo ajuda e nem o diabo atrapalha. É mais ou menos assim. porque Ele, só ele, né? Só ele. Não apareceu nem um amigo, nem o diabo, né? E Deus mandou na hora que ele quis. E aí eu orando, era 7 horas da manhã, porque levantou 5 horas da manhã e foi ali, fiquei chorando, vendo os meus filhos vão acordar e não tem o que comer. E aí, escutei chamar Raquel, bater palma. Eu punho o cadeado, né? Por causa das crianças pequenas, para não sair. E aí, eu fui, enxuguei meu rosto, lavei. E eu falei, parece a Dona Lourdes. A Dona Lourdes era uma viúva, mais pobrezinha da rua de baixo. A casa dela não tinha muro. Era muito simples, muito simples. E ela estava com um saco de pão e algumas coisas na mão. Ela falou, ai, filha, posso entrar? Eu falei, entra, Dona Lourdes. E ela entrou na sala de casa e falou, filha, hoje eu fui comprar pão de manhã, mas quando eu cheguei lá na padaria, falava assim, compra um saco de pão para Raquel e leva para ela. Leva para as crianças. Ela falou assim, mas
Eu fiquei com vergonha. Falei, como é que eu vou chegar com um saco de pão lá? A casa da minha mãe era uma casa bonita. Ela falou, imagina eu chegar com um saco de pão, o que eu vou fazer? Mas foi tão forte, filha, que eu comprei. E quando eu estava passando daqui, Deus falou, agora você vai na sua casa, o filho dela trabalhava no mercado, você vai pegar queijo, pão, ele era representante, tinha muita coisa que ele ganhava. E você vai levar queijo, pão, Danone para as crianças. Ela pegou, ela falou, filha, você não vai ficar chateada? Olha aqui. Você não vai ficar... Ela nem imaginava E eu o que tava falei, dona acontecendo. Lourdes, eu vou contar para a senhora. Eu fui, levei, abri ela, minha geladeira, meu armário. Eu falei, sabe quem a senhora ouviu? A senhora ouviu Deus. Eu estava orando para Deus enviar provisão para os meus filhos, que eles vinham acordar e não ia ter comigo, trouxe leite, também trouxe um litro de leite. E ela falou, eu ouvi Deus, mas como eu posso ouvir Deus? Eu sou tão impura. E ali ela aceitou Jesus comigo. E o Senhor recolheu, ela estava em câncer já profundo, ela não sabia. E ali ela aceitou Jesus comigo. E ela foi alcançada pelo evangelho da salvação. E aí, aquele dia de manhã, minha irmã falou, Kel, chamou também no portão, 10 horas da manhã. Eu não vi você na feira, você não foi hoje? Eu não falei para ela que eu não tinha dinheiro. E ela, menina, eu levei tão pouco dinheiro na feira, mas sobrou tanto. Comprou legumes, verdura, tudo que tinha na feira e trouxe. Quando foi umas 11 horas, meu cunhado, que estava bravo com a gente, porque a gente não... Ele falou, dá a sociedade para mim, vende a sociedade. Eu falei, Deus não mandou vender, Deus mandou a gente deixar com sócio. Ele estava muito nervoso com a gente, muito chateado. Ele falou, sua irmã falou para mim fazer uma compra e trazer. Gente, tinha de tudo. Minha irmã mandou uma compra repleta. Daí eu fiz... As crianças acordaram, eu contei para eles o milagre. A gente nunca escondeu o deserto dos nossos filhos. Ótimo. E eu falei, não tínhamos, e o Papai do Céu enviou. E eles todos felizinhos, comeram, deu café da manhã, vamos aprontar o almoço, o papai vai chegar para almoçar. E ele não sabia de não nada sabia ainda. de nada. Ele revoltado, procurando emprego. Por que Deus estava tratando com as nossas crianças também? Porque ele saiu em casa, não tinha nada o que comer, gente. Né? E ele voltou, tinha aquela mesa preparada, aquela mesa bonita. Ele chegou, fui abrir o portão para ele, olhou assim. Eu falei, amor, Deus falou que ele te chamou e ele vai te sustentar. Aí eu contei para ele, nós oramos. Esse foi um dia, né, amor? E nós passamos por muitos processos, né? Vou falar de algo um pouco mais recente, né? Porque a maturidade espiritual, eu creio que ela seja um processo que vai sendo formado em nós até a vinda de Cristo, né? Sim. E final de 2024, eu passei por um processo de depressão, né? É uma coisa que a gente não pede para Deus e a gente não imagina que a gente vai passar, e às vezes ficamos buscando respostas na Bíblia, na palavra, né? Porque você vê lá a história de Jó. Jó passou por uma profunda depressão, né? Eu não tive as perdas que Jó teve, mas os percalços do caminho que eu percorri me trouxe algumas debilidades, né, emocionais e físicas. E aí ver o texto de Elias. Elias foi tão grandemente usado por Deus e de repente se pega fugindo, querendo morrer, pedindo a morte, né? E a gente fica às vezes procurando a resposta. Por que você está passando por isso? Por que você está sentindo isso? Às vezes até porque Deus permite. Se o teu coração é bom, o teu desejo é bom, você quer servir ao Senhor, né? E eu sei que em tudo nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor, né? E nesse trecho ruim que eu estava passando, muito difícil, que eu sei que Deus não me desamparou, não nos desamparou em nenhum momento. Estava difícil para mim ir para o culto, às vezes tinha que pregar, e eu sempre tive isso na minha mente, que jamais eu vou subir de qualquer jeito no altar. E eu quero sempre subir com alegria e com o fogo do Espírito Santo, porque meu Deus merece, né? Mas teve um dia que eu não consegui, eu estava muito mal, muito mal. Nós fomos para o culto, né? Fomos, mas eu falei, amor, eu vou voltar para casa. Nós fizemos a ministração de adoração, sim, e ele falou, você prega. Eu não consigo. Eu preciso ir para casa com Jesus. E eu fui lá e fui conversar com o Senhor. E eu comecei a conversar com o Senhor. Ele foi embora. Foi embora, e eu fiquei. E ela ficou. E eu peguei o violão, porque uma forma que o Senhor sempre fala comigo é através desse instrumento, do violão, de canções, que passa isso primeiro plena aqui, adoração, né? Viu, gente? Passa primeiro aqui, né? Às vezes o que a gente oferece na igreja é aquilo que a gente recebeu Nós do vamos Senhor, lá, né, Dani? primeiramente para a gente, né?
E aí o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a escrever, e o Senhor falou coisas profundas comigo ali, eu comecei a escrever, e aí para testificar, a gente tem a pastora Valéria lá da Plena, em Pirajuí, ela mandou exatamente o que eu estava conversando e escrevendo com Deus. Glória a Deus. Odre Deus é na incrível, fumaça. né? Odre na fumaça. E aí Deus deu essa canção. Você pode falar sobre a canção? Nós chegamos do culto, aliás, estava no culto, terminando o culto, minha sogra e minha cunhada, né? Falou, vamos lá orar pelo Paulo. Eu falei, vamos, vó. Chama ela de vó, é a pastora Jaira, né? Mas vó, vamos, vó. Paulo, que é Paulo A gente quer muito conhecer a vó Jaira. É a vó Jaira. E aí, uma guerreira também na nossa história. E aí nós fomos para casa, ele estava sentadinho no sofá ali, ele falou assim, Raquel, ouve isso aqui, pega essa canção. E aí ele falou que era Odre na Fumaça, que os camponeses, né, do deserto, eles tinham seus odres que eram feitos de coros de animal. E no desgaste da alta temperatura do dia e o frio da madrugada, ele ia se desgastando, né? Ele levava vinho, óleo, leite, né? Água, né? Como um odre, um cantil mesmo, né? E ali quando se desgastava, o que eles faziam? Para não perder, ficar inútil, eles enchiam de água, eles amarravam esse odre dentro da tenda, no alto da tenda, em cima da fogueira. E aí uma fogueira embaixo, e aí ela servia para aquecer. Quando ela esquentava, ela aquecia todo o ambiente e aquecia do frio da madrugada do deserto. Ele falou assim, eu estou me sentindo tão inútil, né? Como o Davi falou, né? Mas eu quero ser como um odre na fumaça. E a gente foi estudando o que era isso. Não está servindo mais para carregar o vinho na viagem. Mas eu quero pelo menos aquecer corações, né? Eu quero servir ainda para a tua obra, né? E essa canção é assim. Tem dias que minha alma está tão abatida, eu nem queria ter que lutar, só queria um colinho pra chorar. É, Jesus. Mas procuro ser como Davi e me derramar em adoração. Enquanto não vem me buscar, me renovo na tua unção. Ele enxugará dos meus olhos todo pranto, pois eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Sim, ele virá como prometeu pra me desposar, e a minha lâmpada estará acesa como odre na fumaça. Como odre na fumaça, eu aguardo o teu vinho, coberto por tua graça. Eu prossigo no caminho, como odre na fumaça, eu aguardo o teu vinho, coberto por tua
tua graça, eu prossigo no caminho. Ele enxugará dos meus olhos todo pranto, pois eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Sim, ele virá. Sim, ele virá. Como prometeu, pra me desposar, e a minha lâmpada estará acesa. Ele é santo, ele é santo. Tu és santo, 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 majestoso. Tu és santo, 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 Jesus. Tu és santo. Tu és santo, 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 majestoso. Tu és santo, 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 Jesus. Glória a Deus, que lindo! E aí o Senhor Como foi outra curando, na fumaça. né? Ainda que a gente se sinta inútil, às vezes, na caminhada por causa das lutas, né? Quando a gente se coloca no fogo da glória de Deus, nós somos aquecidos e ainda somos capazes de aquecer corações. Deus cuida, Amém. né? Cada detalhe. E nesse cuidado todo que vocês receberam, como vocês enxergam a importância de cuidar? Porque vocês são líderes de uma igreja. Sim. Imagino que estamos numa época de pessoas muito feridas. Como funciona esse cuidado? Como vocês veem essa importância? O que acontece é que muitas vezes as pessoas não aceitam as coisas más que nos acontecem como também um cuidado de Deus, né? Como Jó, né, disse, o bem que o Senhor me fez eu aceito de bom grado, e o mal que me veio não, né? Então é assim, hoje eu entendo que tudo são processos de Deus, porque se a gente está na presença de Deus, se a gente está em Cristo e Cristo está em nós, nada daquilo que a gente venha passar vai ser para ruim, vai ser sempre para bem, vai ser sempre para nos melhorar de alguma forma. E Deus sabe como trata com cada um. Então, muitas vezes a gente quer tratar as pessoas, ajudar elas a compreenderem isso, mas nem sempre elas conseguem receber isso bem, conseguem aceitar isso, né? Porque muitas pessoas às vezes já estão desgastadas, cansadas, né? E a gente sempre procura batalhar para trazer elas para um nível espiritual, porque quando a gente vive carregando tudo no nosso braço, na nossa carne ou na nossa alma, sobrecarrega, né? E o que a gente mais tem hoje, mesmo dentro da igreja, são pessoas com as suas almas sobrecarregadas. E elas não conseguem depositar isso no Senhor, porque elas entram na igreja com as suas preocupações e elas saem da igreja com as suas preocupações. E muitas vezes, até no que se diz respeito a elas irem à igreja cultuar a Deus, e nem sempre elas conseguem, porque elas não desconectam dos fardos que elas estão carregando. Estão sempre muito preocupadas, sempre muito ansiosas, sempre muito temerosas, né? Então eu vejo, nós tivemos várias experiências. Assim, a gente foi para o México 2 vezes, né? E lá no México eles têm uma forma muito interessante, assim, eles creem muito na palavra. Fomos fazer missões depois do terremoto, né? Que houve tudo lá, né? Fomos chamados para ir. E eles acreditam, a maioria dos pastores, assim, que tudo é a palavra, né? Que tudo se resolve pela palavra,
né, que muitas vezes o pregar a palavra é o suficiente. Então as pessoas vão para a igreja ouvir a palavra e elas vão embora com aquela palavra que foi ministrada. Só um pouquinho nessa questão, por exemplo, você explicou sobre pessoas que estão dentro da igreja, já conhecem Jesus, são feridas. E há pessoas que vêm feridas por Satanás, vêm destruídas, com suas vidas destruídas, né? E a gente era pastor itinerante dentro desse assunto, e uma coisa que Deus começou a gerar em nós é a preocupação com as ovelhas. Porque a gente carrega esse chamado de cura, né? No entanto, a nossa igreja nasceu com um seminário de cura, sempre voltado para essa área, porque às vezes a palavra, ela é tudo, é lógico, mas a palavra também tem cura. As pessoas, elas se convertiam, né, elas deixavam de usar drogas, deixavam de prostituir, de adulterar, mas ficava com a alma ferida. E o Senhor sempre nos apontou, né, amor, a necessidade da cura. Somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma precisa, sim, de restauração, de cura. Ela precisa ser apacentada. Há feridas que precisam ser saradas. E muitos ministérios não entendem. Falam, não, é a palavra, mas tudo é a palavra. A cura, né? A palavra cura, a palavra liberta. Mas essa abertura de cura. Então, a gente foi para o México, né, Bem? E a gente percebeu, é uma questão muito interessante, porque às vezes há muitas igrejas que elas pregam a palavra, né? O que está na Bíblia, elas pregam, mas elas ficam na letra. Muitas vezes falta o Espírito, a permissão do Espírito, porque a palavra diz que é o Espírito que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, a palavra, ela faz o papel dela, mas o Espírito precisa fazer também o papel dele, né? A palavra, ela te traz a consciência, e o Espírito te traz o convencimento, onde é gerado arrependimento, onde as pessoas realmente vê que há algo dentro dela que ainda precisa ser feito. Então nós estivemos no México ministrando em várias igrejas, e assim, houve muitos processos de libertação e de cura, em muitos lugares que nós fomos. Nós fomos em uma cidade lá, em que, num culto, 5 pastores caíram endemoniados. Pastores. Tão opressos que eles estavam, uma opressão tão forte no México, igrejas foram destruídas pelo terremoto, né, Bíblia? Foi muita tristeza. Eu vejo assim que, infelizmente, às vezes as próprias igrejas, elas limitam o poder de Deus. Sim, não dá liberdade para o Espírito Santo. Não dá liberdade. Né? Foi por um adoecimento emocional que Satanás entrou na vida dessas pessoas. Né? Adoecimento emocional. E ter que se mostrar como religioso, ter que se mostrar forte todo o tempo, né? Mas só cura quem é curado. Só liberta, diz a palavra, quem é liberto. Então, a nossa importância que a gente olha para a cura, o nosso primeiro desafio é manter nosso coração limpo, perdoador, misericordioso, porque se não proceder de um coração, como é que eu vou ajudar o meu próximo? Se eu não me permito ser confrontado, curado e sarado pelo Espírito Santo. E lá no México nós tínhamos uma dificuldade, porque lá eles são profetas de Deus, tem uma palavra tremenda. Muitos homens e mulheres de Deus. Essa área de cura, eles não aceitavam muito essa liberdade para a área de cura. De ministrar na alma, porque muitos veem como desnecessário, porque eles dizem que a palavra é suficiente. Coloca o Espírito Santo numa caixinha, né? E foi tão lindo. Nós fizemos um seminário, fui convidada para um seminário de mulheres lá. Foram 10 ministrações. Meu Deus do céu, é amor. Só Jesus para dar força mesmo. Em um dia, 10 ministrações. Foi tremendo. Nossa. E aí, teve um momento da ministração... Não saía rouca? Só Deus para dar graça, né? Um momento da ministração que ele tocou na área de abuso. Abuso, né? Na infância, na adolescência. E aí, aquela presença de Deus tomou conta daquele ambiente. Eles são muito fechados, os mexicanos, né? São muito fechados, não falam da sua vida, são bem assim, restritos, né? E aí vi aquele monte de gente chorando para frente, aquela presença de Deus. E teve uma moça, pastora, que chorou muito, e tem um filho na fé nossa, que é o Felipe, que ele casou com uma mexicana, com a Ditsa, e está lá no México, inclusive está em Bauru agora, está ministrando na nossa igreja esses dias também. E ele falou, pastora fulana, né? Que se passa. E ela chorava, e ela disse, eu fui abusada na minha infância, mas eu tenho 2 dores. Estava escuro, eu não sei se foi o meu pai ou qual dos meus irmãos me abusaram. Nossa. E ela chorava. E ali, ministrando com ela, de repente, veio o irmão dela, que é pastor.
Na frente de todo mundo. Meu Deus. Se posicionou diante dela, no ambiente da presença de Deus, onde o jugo caiu, e disse: minha irmã, fui eu que abusei de você. Me perdoa. Eles gritavam de chorar, os dois se abraçavam, pedindo perdão um para o outro. E era uma Glória dor a que Deus. nunca havia sido tocada. Gente, é Sim. incrível. Que A ambos presença de carregavam. Deus é incrível. Ambos E eles deram essa carregavam. liberdade, né? Sim. Mas é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo como João Batista pregando, a voz que clamava no deserto, pregando ali, e as pessoas, elas confessavam seus pecados publicamente, porque elas entendiam o perdão de Deus. Exatamente. E elas sabiam que elas iam ser sepultadas naquelas águas e ia nascer de novo, não com DNA caído, adâmico, mas com DNA de Cristo, e que eles, a partir daquele momento, eles seriam chamados de filhos de Deus, e os pecados iam ser sepultados, e o Senhor não lembrava mais. Então, quando a presença de Deus atua naquele ambiente, quantas confissões, quantos gritos e lágrimas, e a gente chora junto, não tem como, né? Nesse ambiente da presença de Deus. Então, eles foram convencidos, né, amor, que é Sim. necessário a cura. A igreja precisa passar por um processo de cura. E entretenimento, somente uma música, uma plástica bonita, não toca, não É cura. uma grande obra a ser necessário feita. dar lugar ao Espírito E nós estivemos na Argentina também e assim já vimos muitas coisas, muito operar de Deus, né? E teve uma região que nós ministramos em que todos os cultos era 10, 15 pessoas que caíam vomitando sangue vivo. Vomitando aquele sangue vivo. Libertação. E assim, já tinha visto acontecer isso em uma pessoa, duas, mas nunca Crianças, tantas né, com pessoas. 4 Tantos. aninhos. Não, crianças de 4, Um 7 ataque anos epilético espumando pela caindo, boca. convulsionando, né? Libertação. E assim, Deus. tudo sendo tocado pelo Espírito Santo. Entendeu? A ação do Espírito Santo nas almas que estão cativas e dentro da igreja. Então, eu vejo assim, se as pessoas, se não acontecer o que tem que acontecer dentro da igreja, né, não vai acontecer lá fora. E é uma ordem expressa de Jesus, né, para os apóstolos. Ele diz para nós não sairmos do fundamento apostólico, daquele que ele ensinou, dos 5 ministérios, e ele diz: ide, curai os enfermos. Né? Então é uma ordem expressa de Jesus. A cura é uma ordem expressa. Hoje existe ela não muita pode confusão ser, doutrinária. ela não pode né? ser tirada. Muitas doutrinas, né? E aí teólogos, eu respeito teólogos, mas eu respeito Fizemos acima de tudo teologia Deus, também. né? Muitos dizem que os dons cessaram, que não há mais manifestações de milagres no nosso tempo. Eu continuo crendo. Curai os enfermos, Eu também expulsai os continuo crendo. demônios. Exatamente. né? Glória a Eu Deus. creio em profecia, creio no ministério profético. Evangelístico, porque pastoral. é um ministério que Satanás mais trabalha para tentar matar. Porque o profeta, ele traz a vontade de Deus, ele denuncia o pecado, né? Ele traz aquilo que está em oculto, e é necessário que aconteça hoje isso na igreja, porque muitos altares estão corrompidos. Exatamente. E tem que ser denunciado. E o espírito profético é o espírito de Cristo na igreja. Então ele continua vendo, ele continua falando, ele continua exortando, ele continua consolando. Então os 5 ministérios têm que acontecer dentro Trabalhar da igreja. juntos, né? Tem que trabalhar. Glória a Deus. Ó, tô vendo aqui, tá dando nosso tempo. Eu não tô acreditando que a gente não fez nenhuma pergunta. A gente vai ter que fazer uns 3 podcasts, né, Dani? Estamos apaixonados por vocês. Nós também Muito por obrigada, vocês. viu? A gente vai querer um outro aqui. Amém. Pra Pode vocês. trazer um tema. É. E vocês Amém. virem aqui. E a gente promete que o próximo a gente vai ter 2. São 30 anos, é muita coisa para que falar. maravilha. 30 Não, mas já anos. recebeu gente com mais de 30 anos, mas é o que vocês carregam. É o que vocês Que querem. Deus abençoe, viu? A gente Continue vai fazer um ao guiando. vivo. É, ao vivo. Amém. Amém. Oh, Exatamente. glória. Isso aí, Amém. a gente abre o chat com É. perguntas. Eita, glória. Amém. A gente vai fazer um bate-papo. Então já fica o convite já. Amém. Que Deus continue abençoando vocês, viu? E a gente queria que Mas vocês já terminassem. passou uma hora mesmo. Você acredita? 1 hora, olha aqui. Já até Jesus. passamos já de 1 hora. Mandar um abraço também para o Tiago Tiago, Viana, Viana, para a isso. Ju também, que estiveram aqui com vocês. Pra Mara, né? Deus no abençoe. nosso coração. São maravilhosos. E a gente queria que vocês agora ficassem à vontade. E, ou um louvor, ou uma oração, o que Deus colocar no coração de Vamos vocês cantar aí. uma canção? Ó, Essa- pastora, tem essa câmera aqui. Vamos imaginar que vai sim. alcançar o Brasil É, inteiro. o Brasil inteiro. Amém, Jesus. E a mensagem Nós que vocês cremos, gostariam de nós deixar? cremos. Tem uma Amém. canção que diz: eu sou barro. Então, como eu disse, a gente passando aquela necessidade com as crianças e tudo mais. E teve um dia que meu filho acordou de madrugada, ele tinha 2 aninhos, o caçula,
E ele falou, mamãe, faz um TT. Eu falei, pede pro papai. O papai tá lá, ele estava estudando a palavra. Eu falei, papai tá lá na cozinha. E ele estava em questionamento com Deus, já com o violãozinho na mão e ali. O senhor quer cuidar, quer tratar de mim, não sei o que, aquela conversa. E ele falou, papai, faz um TT. E ele pegou o TT, foi na geladeira, abriu a geladeira e quando ele pegou a caixinha de leite só tinha o vácuo. Ele falou, Deus, o que eu vou falar para essa criança? Era tudo que ele precisava para ficar bravo com Deus, Bravo. né? O que eu vou falar para essa criança? O senhor quer tratar de mim, da minha esposa? A gente é adulto, mais uma criança. Ele falou, filhinho, papai não tem dinheirinho para comprar seu leitinho, acabou. Ele olhou para o pai dele, esticou o TT e falou, papai, coloca água, é só para mim dormir. Aí ele, imagina, um pai colocou água com açúcar pro filho e dormir. E ele foi dormir. Eu nem fiquei sabendo, depois ele que me contou. Aí Deus falou assim, tá vendo? Ele é uma criança, ele não esperneou, ele não gritou. Tem o coração que ele tem. E aí no outro dia, ele amor, nós fomos ministrar, recebeu caixas de leite, brinquedos. Glória a Deus. E essa canção, né, é uma canção também que o Senhor forjou na nossa vida. Ouça isso. Nós somos barro e ele é oleiro. Eu sou o barro, tu és o oleiro, mas quero ser um vaso pra te servir. É nosso desejo. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Nunca pergunte o que faz de mim, mas quero ser um vaso. Ele é o dono pra te servir. Modela minha vida, dá forma ao meu coração, me enche da tua essência. Eu sou obra das tuas mãos, não Laria. Modela minha vida, dá forma ao meu coração, me enche da tua essência. Eu sou obra das tuas mãos. Vou descer na olaria em tua presença pra fazer o que queres de mim. Vou descer na olaria em tua presença pra fazer o que queres de mim. Eu sou o barro. Fala aí, apóstolo. Aleluia. Glória a Deus, né? Como é bom a gente entender não somente quem Deus é, mas quem nós somos também. Porque às vezes a gente também se acha demais ou se acha de menos. Que é dar ordem pro oleiro que fazer e do o bom barro. é a gente entender quem fazer. nós somos. Sabe que o barro, o processo do barro, na olaria, ele é trabalhado com as mãos. E quando a gente entende que nós somos barro, as mãos do Senhor, Ele está impregnando a digital dele em nós. Tirando as raízes de imperfeição. Nos aperfeiçoando. E nesse contato, o oleiro, ele vai achando toda a impureza que tem dentro do barro. Que pode comprometer, né? Então, quando a gente permite vaso. ser curado, quando nós somos Amassados. impactados pela palavra e convencidos pelo Espírito, as mãos de Deus, ele vem no barro e começa a puxar as raízes de amargura que existe dentro de nós. As pedras de tropeço. As impurezas do nosso coração. Às vezes aquilo que a gente não enxerga, porque principalmente as imperfeições que estão dentro de nós, a gente não enxerga. A gente vê Por o isso que outro, no né? dia- É verdade. Na ceia, quando Paulo, em 1 Coríntios, ele nos ensina sobre a ceia do Senhor, como ele foi instruído, ele fala algo que eu sempre digo que é importante demais. Ele diz assim: examine-se o homem a si Assim mesmo. mesmo. Ele está falando ali, vire os teus olhos para dentro, porque nós temos costume de olhar e julgar tudo que está à nossa frente. Ele está falando, julgue a si mesmo, vire os seus olhos Convidar para o dentro Espírito Santo para e ir conosco veja nessa que talvez caminhada. as tuas imperfeições são maiores do que as que estão diante dos teus olhos. Isso é permitir que o oleiro venha com o seu tato e mexa no barro, porque assim ele vai dando a forma que ele quer. Tem- Porque às vezes a gente vive tanto tempo do jeito que a gente quer, na forma que a gente quer, no formato que a gente quer, né? E às vezes a gente busca influencers para seguir, né? Amados, siga o Senhor, né? Siga o Senhor, dê o like para ele, curta Que é o ele, suficiente. né? Compartilhe ele,
porque é o suficiente. Suficiente. E uma das coisas incríveis que ele falava assim, é melhor ser, Billy, ser amassado pelas mãos de Deus do que pisado pelos pés de Satanás. Porque Deus mesmo amassando, ele desconstrói e constrói, e Satanás só destrói. Só destrói. Né? Então, essa canção também nos marcou muito para entender que ele é o oleiro e nós somos o barro. Tem um processo, eu li um texto, talvez vocês já viram também, que é um texto japonês, que eles dizem que tem uma arte lá quando o vaso quebra, que eles não jogam o vaso fora. Diz que eles fazem um trabalho de restauração e toda quebradura eles remendam com ouro. Porque eles falam que existe uma importância tão grande ali que cada quebradura daquela conta uma história. Então eles veem que é tão precioso que o processo que aquele vaso passou, que os remendos são feitos de ouro. Glória a Deus. Glória a Deus. No meio de tantos outros cacos, nossos cacos ele nos reconstrói. E Deus faz assim, né? Deus não joga filhos fora. Fora. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. Maravilhoso Tenho certeza que todos demais. nós somos edificados. Com certeza. Pessoal, tô até aqui sem palavras, tá? É. Glória a Deus, gente. Se você está assistindo esse episódio, compartilha aí com quem você ama, com quem você gosta. Tenho certeza que essa palavra vai alcançar muita gente, curar muitos corações. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Nós também somos gratos. Obrigada, queridos. Que Deus continue abençoando, viu? Capacitando Amém. Em nome vocês. de Jesus. O ministério de vocês é lindo. Amei conhecer vocês pessoalmente. A Que gente Deus continue também. abençoando. Que o viu? trabalho de vocês também cresça e atinja Amém. corações. Glória a Deus. Viu? Porque vocês curtem Jesus, vocês compartilham Jesus. Então, é perfeito. Isso tudo Que é o Espírito perfeito. Santo Amém. sofre. Glória a Deus. Amém. Porque é para a glória de Deus. Amém. Vamos Nós deixar aqui recebemos. nos contatos do pastor e da pastora. O @ deles vai estar aqui embaixo Da para igreja. vocês darem uma olhada no Que trabalho a gente vai lá deles na conhecer a igreja. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Deus Amém. abençoe. Ai, que lindo.